Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. (6 de setembro, sexta-feira). Muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do Tempo e Dinheiro, começando agora e falando já do clima. Uma rápida passagem de uma frente fria em São Paulo pode trazer chuviscos hoje durante todo o dia na capital paulista. Aquele calorão que estava ontem já não está assim hoje, mas vai aliviar um pouco o tempo seco na capital. Só que o calor volta no fim de semana, então é bem rápido, hein? Vem essa frente fria aí que não vai ser tão forte como a última, mas a partir do feriado a gente já tem calor de novo e tempo seco. Hoje a máxima em São Paulo não deve passar dos 23 graus. O Correio do Povo está dizendo que a sexta-feira começou gelada no Rio Grande do Sul, tá aí a manchete de hoje. Só que agora à tarde, o sol já ajuda a subir a temperatura, trazendo aí uma sensação térmica mais agradável para o Rio Grande do Sul. João Batista, e aí no Mato Dentro, como é que está? Boa tarde para você. Boa tarde, Karina. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Não mudou nada. Está igualzinho ontem, né? Deu uma diminuída no calor, mas promete, parece que a semana que entra vai ser pior ainda, né? Vamos chegar a 41 graus aqui na semana, quinta-feira que vem. Então. Mas hoje, no Rio Grande do Sul, além do frio que você destacou aí, nós tivemos chuvas, né? Por exemplo, nós estamos com o seu Erni Osvino Pinot, lá de Nova Petrópolis, dizendo que depois de 40 milímetros de chuva de ontem para hoje, lá na terra dele, um lindo dia de sol no Rio Grande do Sul. No sul do Paraná, em Irati, o Lourenço Piercassi, que está dizendo que está com 17 graus e chovendo 5 milímetros. Está nublado e frio no sul do Paraná. Aí o restante das mensagens que nós temos, daí para frente, é só tempo seco, fogo, muita gente reclamando, mas nós temos que dizer aqui, viu, Karina, que mais e mais modelos matemáticos mostram que as chuvas vão entrar de acordo com o que já foi previsto, de acordo com o calendário. Então começa a mudança do tempo lá pelo dia 18, né? Segunda quinzena de setembro, conforme já estamos bem informados, mas as chuvas vão entrar mesmo lá pelo dia 20, 21. Aqui para nós no Sudeste, chegando até Belo Horizonte, dia 21 está programado muita chuva. Então é uma questão de ter paciência. 2 semanas de tocando a bola de lado e seguindo em frente, conforme diz a música. Nós temos registro de fogo em todos os lugares. Por exemplo, lá no Pará, lá em Altamira, lá em cima, nós temos esse registro aí. Veja a imagem do fogo na fazenda JC, lá no distrito de Alvorada da Amazônia, enviado pelo Antônio Carlos Castilho. Veja aí. Claro que, como isso é muito preocupante para todo o país, principalmente no Paraná, porque amanhã, dia 7, está liberado o plantio. Embora a gente já saiba, o Vlamir Brandalize já antecipou para a gente, que o plantio já começou no Paraná em algumas regiões, oficialmente estará liberado o plantio a partir de amanhã, dia 7. Mas muita gente também está esperando chegarem as chuvas, que nós estamos falando aí lá pelo dia 20, para confirmar um plantio mais seguro, mais assegurado. Porque, por enquanto, há ameaças de queimadas no Paraná e o estado do Paraná está usando dados do INPE e da NASA para monitorar e combater incêndios. É uma plataforma chamada VFogo
desenvolvida pela CIMEPAR, que vai fazer o acompanhamento em tempo real, 24 horas por dia, todos os dias da semana, para evitar a propagação de incêndios. É uma providência. Aí depois nós vamos esquecer isso. Depois do dia 20, tenho certeza que nós vamos esquecer esses problemas de fogo, de seca, porque vai entrar bastante chuva e a gente vai tocar a safra, se Deus quiser, Karina Botião. Olha, deixa eu só passar outro dado aqui, antes de entregar para você, sobre o mercado. Falamos de tempo, dinheiro. Veja o dólar como é que está em tempo real, leve alta, 0,18%, 5,58. 5,58. Então, na estabilidade. A notícia interessante, a boa notícia, que o Vlamir vai confirmar para a gente, é que nós temos bons negócios no mercado interno. Então, os prêmios estão ainda favoráveis hoje, até esta sexta-feira, preste atenção. O Vlamir está dizendo, ainda hoje tem cavalinho nos prêmios. Então, não é para se desperdiçar esta informação e fazer contas, pegar o telefone. Então, o preço da soja nesse instante, Gleidson, lá em Chicago, no vencimento novembro, está caindo, 12 centes a 10,10. 10,10 dólares por bushel na posição novembro, tempo real. Mas por causa dos prêmios favoráveis aqui no Brasil, os preços estão bons em reais. Preste atenção, liguem, façam as contas, deu margem, pimba. E o café? O café arábica em Nova York para dezembro, perdendo 5,85 centes, 2,40% de valor, descendo para 238,33 centes a libra-peso do café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Agora sim, Karina Botião, é com você. João, até que a chuva não chegue, a gente continua aqui, firmes e fortes no Tempo e Dinheiro, passando informação aos nossos produtores rurais, com muito otimismo, com muita esperança, exibindo essa esperança sendo representada pela nossa bandeira verde e amarela, com muita alegria e com muito trabalho, principalmente. Nosso Brasil vencerá. O Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam bem-vindos a mais essa edição do Tempo e Dinheiro, sexta-feira, 6 de setembro. Vamos direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, é João Batista, sextou, né? Hoje é dia de arroz e feijão. Com relação ao mercado de soja, aí começou a patinar em Chicago, parece que o cavalinho tá querendo escapar. Semana que vem tem começo de plantio, começo de colheita americana, e aqui no Brasil... plantio vai andar aí, o Mercadão tá com o cavalinho encilhado ainda, tanto o balcão como o porto aí, tá mantendo bons níveis, já no Tempo e Dinheiro, esperamos vocês. O destaque vai ser o forte calor que nós vamos ter agora no Brasil Central e também partes do Paraná, sul do Brasil e sudeste. E o outro destaque é a virada de chave a partir do dia 15. Detalhes na previsão. Muito boa tarde a todos. Aqui na capital paulista, nesse momento, 19 graus, desde ontem à tarde, aquele chuvisqueiro, uma chuva, um chuvisco apenas, né? Mas isso serviu para poder diminuir aquela poluição e dá para respirar um pouco melhor. Tanto é que os indicadores apontam a umidade bem próxima de 80% aqui na cidade de São Paulo. Isso é muito bom. O mercado do boi gordo, esse chega ao final da primeira semana completa do mês de setembro, com valorizações em boa parte das praças pecuárias, mercado futuro otimista, e é lógico, isso a gente tem acompanhado com expectativa para esta semana em diante, e principalmente para o mês de outubro, onde tem um período de entre safra, por dizer assim, os preços naturalmente sobem nesse período. Vamos dar uma olhadinha lá na B3, o que acontece com o boi gordo 248,80, 0,26% de alta em setembro, segue estável. O outubro a R$ 256,15, novembro R$ 260,65, sobe 0,37%. Ontem, indicador CPEA 246,80, alta de 1,31%. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o mercado do boi gordo. Antes, vamos acompanhar o que acontece com o mercado de Chicago, também em Nova York, em tempo real, mostrando a tela o que acontece, que todas as commodities agrícolas, tanto em Nova York quanto em Chicago, apresentam queda, assim como de energia. No caso, o petróleo,
A soja segue a $10 mais 9,75, queda de 1,20%. Milho negociado a $4 mais 9,38, 0,15 de queda. Trigo negociado a $5, 72,40, recua 0,28%. Olha a realização de lucros, devolvendo parte das altas recentes. O café em Nova York a 238,33, recua nesse momento 2,47%. Em Londres, não aparece na tela, mas o café robusta cai 2,58% a $4.795 por tonelada. Açúcar, 18,93, queda de 1,51%. Algodão a 68,09, 1,94 de queda. Petróleo, 1,84% de queda aos $67,89. Será que vai bater os $60 por barril? O ouro a $2.539,70, queda de 0,12%. Com relação ao mercado cambial, ainda repercutindo os dados de emprego dos Estados Unidos, possível corte da taxa de juros por lá, o dólar está oscilando. Já chegou a operar com ligeira queda, agora sobe 0,12% a R$ 5,57 mais 62. E o índice Bovespa, lá na B3, 135.157 pontos, recua 0,99%. Dólar oscilando e agora em alta, índice Bovespa em queda, todas as commodities no vermelhinho. Boa tarde para você, Karina Botião. Boa tarde, Sérgio Braga. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente se fala. Eu vou agora com as manchetes, as principais notícias do portal Notícias Agrícolas. Preços mundiais dos alimentos caem ligeiramente em agosto, diz ONU. Com 70,4 toneladas, Paraná foi recordista na exportação de bacon em 2023. Frango CPEA. Carne inicia setembro com preços em alta. Abates são recordes. Exportações de carne de frango alcançam o maior preço médio em 2 anos. Impulsionado por exportações e mercado interno, abate de bovinos bate recorde no segundo trimestre, segundo o IBGE. E a gente começa as nossas notícias de hoje falando sobre um alívio, pelo menos financeiro, para agricultores do Rio Grande do Sul. O CMN autoriza prorrogação de dívidas rurais em até 4 anos. O prazo de pedido é até 13 de setembro, hein? E o presidente Lula vetou o projeto de lei que concederia descontos na compra de imóveis e eletrodomésticos da linha branca para moradores de áreas atingidas por desastres naturais. A gente sabe que essas medidas favoreceria principalmente as famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, mas foi aí vetada essa isenção do imposto, do IPI. E o titular da pasta de Direitos Humanos do governo Lula, Silvio Almeida, ministro, é acusado de assédio sexual, manchete do Poder 360. O relato envolve casos que teriam ocorrido no ano passado. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, teria sido uma das vítimas de assédio, segundo o portal Metrópolis, que revelou o caso. A Folha confirmou as informações. Questionada pela reportagem, Aniele não comentou e o Silvio Almeida divulgou nota e vídeo negando as acusações. Sobre o caso X, o comissário da Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos, Brendan Carr, enviou ontem uma carta ao presidente da Anatel falando o seguinte, tá aí a manchete da CNN, inclusive, integrante de agência dos Estados Unidos que regula a comunicação, critica a Anatel por banir X e pede reunião. Segundo ele, as ações punitivas, abre aspas, apoiadas publicamente pelo governo Lula, colocam em risco a confiança na estabilidade e previsibilidade dos mercados regulados no Brasil e que, como consequência, os líderes empresariais americanos estariam se questionando se o Brasil se encaminha mesmo para se tornar um mercado inviável de investimentos, portanto, consequências econômicas, mais uma vez, sendo reforçadas aí por integrantes da agência dos Estados Unidos. No mundo, os países também estão questionando a democracia no Brasil. Os Estados Unidos querem discutir o bloqueio do X.
E num plenário virtual, ainda ontem, quinta-feira, tá aí a manchete do Poder 360, mais uma vez, primeira turma do STF forma maioria para negar recurso de plataformas. No seu voto, o ministro Alexandre de Moraes diz que não cabe às plataformas recorrer contra o bloqueio da conta de um usuário por ordem judicial por não fazerem parte da investigação. Vou passar agora para os comentários do João Batista. É bem estranho, né, esses assuntos não estarem em destaque na mídia. Ou seja, nós estamos vivendo tempos onde os jornalistas estão de acordo com a censura. Eu me formei, Karina, e já faz muito tempo em jornalismo, onde o primeiro mandamento era a liberdade de expressão das minhas informações. Ninguém me questionava as informações porque a minha palavra valia. Essa era a base da informação, a credibilidade do repórter, do jornalista. Agora não, os jornalistas pedem a regulamentação, a regulação das informações. Imagine, eu estou pedindo para me censurar. Eu não, eles estão pedindo. O fato que a gente não vê essa discussão na grande mídia é uma tergiversação, uma mudança de assunto onde o principal não está sendo notificado. Por exemplo, nós temos algumas excrescências, coisas estranhas acontecendo no país e a grande mídia registra, mas ali no rodapé, do lado, sem destaque, como se fosse uma coisa anômala. Por exemplo, o senador Marcos Duval, que é contraditório, eu não estou dizendo que ele está certo ou não, mas ele está com as suas contas financeiras bloqueadas, ele não tem como sobreviver. Sabe o que ele fez de ontem para hoje? Mudou-se de mala e cuia para dentro do Senado, está morando no Senado, para ver se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presta atenção nessa anomalia. Que anomalia é essa? Que nós estamos vivendo sob censura. Por isso que amanhã, 7 de setembro, haverá uma grande manifestação, mais uma vez na Avenida Paulista, contra essa anomalia da censura. Porque o Brasil hoje vive, né, uma situação de presos políticos, de pessoas fugitivas do nosso país, porque não conseguem conviver com as determinações que vêm do STF. Então, amanhã teremos manifestações comemorando o Dia da Independência, para marcar o Dia da Independência, que é um dia político, uma manifestação contra a censura no país, Karina Botião. Eu sigo daqui agora com as informações do clima, vinheta do tempo hoje no ar. Um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. Olha, em Santa Catarina teve geada. A gente tem inclusive uma foto de São Joaquim, temperatura de menos 3,4 graus. Olha só, o carro aí coberto por geada, portanto, bastante frio em São Joaquim foi registrado. O mapa da Forecast apresenta aí aquilo que o João Batista vem esperando e nós também, é claro, a respeito das chuvas. De 6 a 14 de setembro, a gente não tem muita alteração no cenário. Tem um pouco de chuva ali por Santa Catarina, apenas até a primeira quinzena. Mas olha só, depois, na segunda quinzena de setembro, que é de 14 a 22, aí sim a gente já tem registros de chuva, inclusive avançando pelo estado de São Paulo. Olha só, Rio Grande do Sul, litoral ali de Santa Catarina, São Paulo, subindo até para Minas também essa chuva. Portanto, a partir da segunda quinzena de setembro. De 5 a 19 de setembro, a gente tem o modelo europeu apresentando aí chuvas bem abaixo da média, principalmente no Paraná. Olha só, nessa manchinha vermelha, significa que está muito abaixo da média. E alguma chuva ali acima da média para o sul do Rio Grande do Sul, mais ao sudeste ali do Rio Grande do Sul e também um trecho pequeno ali de Santa Catarina. Para o dia 21 de setembro, olha, a gente tem esse cenário aí sim de chuva para Minas Gerais, principalmente nessas manchas mais assim, rosa, vermelho, laranja, já é um volume entre 60 até 80 milímetros de chuva. Portanto, no dia 21, chuva forte prevista para Minas Gerais. Vamos saber o destaque do Notícias Agrícolas agora sobre o clima, qual é? Satélite da NOAA
indica chuvas leves sobre áreas secas do centro-oeste na segunda quinzena desse mês. Previsão para áreas com estiagem prolongada ainda é irregular em 8 dias e volumes de no máximo 20 milímetros. Vamos saber em tempo real que a gente tem agora pelo satélite da NOAA. Bastante informação hoje, né? Olha, tem bloqueio atmosférico aí passando pelo Mato Grosso do Sul, pelo norte do estado de São Paulo, sul de Minas, então um céu ensolarado aí nesse trecho, mas muita nebulosidade também no restante de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, olha só, o Amazonas, bastante umidade, alguma chuva localizada ali no Amazonas, passando um pouquinho para o Pará e também no sul do Rio Grande do Sul pode estar havendo alguma chuva, mas nada com grande volume assim no sul do Brasil não. Temos bastante nebulosidade passando pelo Brasil, né, de oeste a leste do Brasil nesse momento. Vamos saber do Cosmomet como é que fica a previsão para os próximos 7 dias. Começando então por amanhã, sábado, dia 7 de setembro, tem um pouco de umidade ali no litoral paulista, mas ao longo do dia essa umidade vai diminuindo. É um Brasil seco no dia 7 de setembro, com exceção de chuvas localizadas no Amazonas. Dia 8, o mesmo cenário, mas no dia 8 bastante umidade por toda a faixa do litoral do Nordeste. E ainda entre 8 e 9 segunda-feira, chuva ali vindo pelo sul do Rio Grande do Sul, mas bem localizada, depois ela vai para o mar no dia 10, terça-feira, fica um pouco dessa umidade ali ao sul do Rio Grande do Sul e um pouco ainda no litoral do Nordeste, principalmente no litoral da Bahia, entre terça e quarta-feira, dia 11, bastante umidade ali no litoral da Bahia, do Espírito Santo, mais umidade pelo Amazonas, chuva em Roraima, Brasil seco, mas olha, dia 12, que é quinta-feira, chuva avançando pelo Uruguai, no centro-sul do Rio Grande do Sul, depois no dia 13, que é sexta-feira, aí a chuva alcançando a porção norte do Rio Grande do Sul. Vamos saber melhor então as análises em detalhes do nosso especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Aqui, ó, nessa semana não tem muito o que dizer. Até o dia 10, que vai ser agora segunda-feira, tempo seco. Segunda não, acho que é terça, né? Terça-feira. Vai ser tempo seco em todo o Brasil. Começa a ter alguma chuva aqui no Rio Grande do Sul. Nessa parte aqui do Rio Grande está indicando chuvas na metade sul do estado, principalmente no final do dia 7, 8, 9. Aqui fica difícil de plantar por excesso de umidade. Aqui vai melhorar a partir da semana que vem. Santa Catarina e Paraná depois do dia 12 e 13. E nessa região aqui demora um pouquinho mais, mas também melhora depois do dia 15. Tu vê que nessa área aqui, o fim de semana até o início da semana que vem seco. Alguma chuva no Amazonas, Roraima, Acre e aqui no litoral do Nordeste, e essa chuva aqui em São Paulo é hoje. Os próximos 15 dias, a chuva começa aqui, que não é isso, vai avançando nessa direção. Então já teremos algumas áreas de chuva aqui no Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, sul do Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, melhora aqui bastante aqui no sul, no Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, aqui do dia 14, 15 para frente. Aqui do dia 15, 17 para frente, aqui também depois do dia 15, começa a aparecer indícios de umidade, já pegando aqui o café do sul do Cerrado Mineiro. Isso aqui é pouquíssima chuva, mas já é indicativo de que vai começar a mudar o padrão. Melhora também aqui no litoral do Nordeste e boa chuva no Amazonas. Tanto que a anomalia já está aqui, ó. Já começou a aparecer a anomalia um pouquinho menor aqui no oeste do Amazonas, diminuiu a negativa aqui, continua negativo, mas deu uma diminuída e o Nordeste continua numa situação boa. Aqui no centro-sul do Rio Grande do Sul, tá bom. Se pegasse a anomalia do dia 7 ao dia 20, do dia 14 ao dia 20, essa região aqui já ficaria entre zerada e positiva. Então vai mudar bastante a partir do dia 14, 15 para frente. Mas antes disso, nós vamos ter a nossa sucursal do inferno, que vai ser o quê? Uma grande onda de calor pegando aqui o centro-oeste, o sudeste, Paraná, Santa Catarina não tanto, no Rio Grande do Sul não tanto, e o Paraguai. Essa região aqui, ó, entre o Paraguai, centro-norte Paraná, São Paulo, centro-norte e oeste São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a parte de Goiás, Tocantins, Rondônia, terão temperaturas de 38 a 42 em várias cidades. Algumas podem ficar entre 42 e 45, que pode ser um novo recorde nacional. Então, antes da melhora, vem o forte calor. E aí depois ele é encerrado ali do dia 15, 17, começa a entrar a umidade e a temperatura vai baixando.
E na segunda quinzena de setembro pode ter uma friagem que ainda traga uma queda brusca na temperatura. Então é um setembrinho para a gente realmente contar a história mais lá na frente. Primeiro um calorão e depois a volta da chuva, e a situação de plantio do dia 20, 25 para frente começa a melhorar. Totalmente diferente do ano passado. Esse ano a agricultura no centro-oeste e sudeste vai ser, tudo indica, muito melhor que o ano passado, e o Amazonas e a Amazônia, que está seco, e daqui a 2 ou 3 meses os rios vão estar bem cheios d'água. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos na segunda. Bom fim de semana. Obrigada, Ronaldo Coutinho, pelas informações. Bom fim de semana para você também. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. João Batista? É maravilhoso sempre a gente ouvir o Ronaldo Coutinho, não me canso de dizer isso, porque é a comprovação da ciência, né, transformada em informação para nós aqui como jornalistas. O que o Coutinho disse, uma informação que já é de conhecimento de todos, mas está asseverando que depois do dia 15 as coisas começam a melhorar, mas o que vai chamar sempre a atenção é esse calor, esse calorão que vai ser preponderante agora na semana que vem. Então, assim, a gente tem que entender a informação para não exagerarmos nas informações, nas manchetes, porque, vamos dizer assim, é assim mesmo, essa é a época do ano, mas o calor está forte, diferente, sim, está, por causa de uma sequência de aquecimentos que nós estamos vivenciando. É bom, com isso, a gente chamar novamente o climatologista Luiz Carlos Mullion, porque ele deu um longo depoimento para nós aqui no Tempo e Dinheiro, para o jornalista Sérgio Braga, e hoje a gente separou exatamente essa questão do calor. Isso daí é normal, é anormal? Esse calor extremo, nesse instante, está praticamente dentro da normalidade. Agora, o Mullion está dizendo, preste atenção nos próximos 10 anos, principalmente para a produção de alimentos, principalmente para a agricultura. Vamos ouvir o Dr. Luiz Carlos Mullion. Alguns consideram que as temperaturas hoje são históricas, estão batendo recordes, mas anteriormente, em alguns anos atrás, o professor mesmo está relatando que já ocorreram situações semelhantes. É isso, professor? Exatamente. O Atlântico Sul tem um sistema de alta pressão, que nós chamamos de alta subtropical no Atlântico Sul, e há períodos que ele fica mais intenso e o centro dele se desloca em direção ao Brasil, provocando, então, essa pressão atmosférica mais alta do que o normal. Então, eu não vejo nada de anormal nisso, a menos o fato que, obviamente, a atmosfera está seca e o número de dias com chuva durante o período seco ficou menor do que a média. E isso, Sérgio, deve permanecer assim por esses próximos anos. Quer dizer, nós estamos entrando num período em que essa alta subtropical do Atlântico Sul se desloca e entra mais profundamente e mais intensamente em cima do Brasil. Praticamente, nós temos o centro-oeste, sul da Amazônia e nordeste, com exceção da costa, né? Costa do Nordeste, costa leste, de Salvador até Natal, no Rio Grande do Norte, passando aqui pela linda Maceió, onde eu moro, ela tem um período de chuva agora, de maio a agosto. Outro local no Brasil que também tem o mesmo período de chuva, mesma estação chuvosa, é Roraima. Mas o resto do Brasil, inclusive a Amazônia, Manaus, por exemplo, no mês de agosto, só chove 2% do total anual, em torno de 40 milímetros. Então, é um período muito seco, de maio a agosto, às vezes setembro, no Brasil como um todo, com exceção do Rio Grande do Sul, que tem um regime de chuva, Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, que tem um regime de chuva diferente. Então, eu não vejo nada de anormal, Sérgio. Não pode-se falar em onda de calor, uma região que é a fonte de calor, uma das fontes de calor para o mundo como um todo. Então, o que nós temos, repito,
é apenas o fato de não ter água para evaporar. Então, os watts por metro quadrado de radiação solar que entram a mais, eles estão sendo usados para aquecer o ar. Não tem nada de anormal. Já vimos isso antes. Anteriormente tinha acontecido na década de 30, anos de como 1934, 1938, foram muito quentes, não só no Brasil, como no mundo todo. Estados Unidos registrou as temperaturas mais altas dos 150 anos, dos últimos 150 anos, no ano de 1934. Chequei também outras partes do mundo, por exemplo, como a Austrália, que tem também séries históricas bastante longas e também bate na década de 30, no final da década de 60, início da década de 70, o período de abril a setembro costumava ser mais seco, passou por um período que isso aí diminuiu, mas agora estamos retornando, possivelmente esses próximos 9, 10 anos, até 2034, 2035, esse regime vai se estabelecer, fazendo com que a estação seca na maior parte do Brasil, que é de abril a setembro, ou melhor, de maio a setembro, acabe ficando mais seca, Sérgio. Ok, mais seca. Porque a meteorologia, enfim, as formações das correntes atmosféricas se repetem, né? Nós somos um planeta girando no espaço. Não esqueçam disso, não é terra plana e fixa. As coisas nos repetem exatamente igual, porque nós estamos em movimento. Cabe a nós termos informações e nos prepararmos para isso. Né? O que nós temos que fazer? O que a gente prega aqui no Tempo e Dinheiro constantemente? Fazer uma agricultura sustentável, né? Com cobertura do solo, com palhada, para conservar a umidade. É disso que se trata. Daqui a pouco a gente vai chamar o Dr. Gazola, que vai fazer dar ênfase a isso. Então é importante você ter informação para se preparar e afugentar aqueles, né, aquelas pessoas exageradas que acham que o mundo vai se acabar. Não, não vai se acabar. O que tem que acabar é a ignorância, a desinformação. Nós estamos nos preparando para fazer uma agricultura com sustentabilidade. Falando nisso, e daqui a pouco a gente vai ter o Vlamir Brandalize um pouquinho mais tarde, eu tenho tempo para comentar sobre isso. Nós estamos com uma batalha que também a grande mídia não dá destaque, que é a chamada moratória da soja. Desde o primeiro governo Lula, que se implantou uma moratória por 2 anos, eles diziam, por 2 anos a gente vai segurar a compra da soja em áreas que foram desmatadas, e nós aceitamos isso, já faz 20 anos de moratória. Aprovamos o Código Florestal, mas os compradores da nossa soja não querem aceitar. Eles usam imagens de satélite, acompanhamento de satélite, para dizer quais as áreas que eles consideram que foi desmatada ilegalmente. E nós consideramos como dentro da lei, dentro do que foi aprovado pelo Congresso Nacional, o chamado Código Florestal. Mas essa moratória continua vigindo, impedindo a livre comercialização dos nossos produtos para outros países. Isso ferindo gravemente a nossa decisão soberana de país, onde a gente deve usar o nosso território para plantar e usar o restante do território para permanecer protegido. Quem decide as condições das nossas vidas tem que ser feito pelos brasileiros, somos nós. Então, a moratória da soja continua vigindo. No Congresso Nacional, há um movimento na tentativa da derrubada dessa moratória. Os estados que são altamente produtivos em grãos estão se movimentando para não aceitarem a moratória, mas a consequência básica é essa. A sociedade brasileira precisa saber que a agricultura do Brasil é feita com muita dificuldade, e veja o caso da meteorologia, do aquecimento, né, da falta de chuvas, e os períodos possíveis de plantio são muito estreitos, vão ficar mais estreitos nos próximos 10 anos, segundo acabou de nos alertar o professor Luiz Carlos Molion. Uma dificuldade imensa, ainda a gente tem que enfrentar
concorrências externas chamadas de moratória para impedir o nosso avanço, a nossa sobrevivência. É contra isso que nós nos levantamos, é contra isso que a gente alerta aos produtores ficarem unidos contra essa moratória da soja. Karina Botião. Obrigada, João Batista. Eu vou aproveitar agora e falar sobre as dicas do Dr. Alexandre Gazola, que você citou, João Batista, que a gente iria chamar. Pois é, o nosso Dr. Sementes tem orientações importantíssimas agora sobre o bom manejo da palhada, direto do Cerrado, no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos agora numa lavoura cerrado com palha de milho. E é surpreendente como, quando a gente tem uma palha bem manejada, pego esse exemplo dessa lavoura, onde a palha foi rolada, foi manejada, ela está bem organizada no solo, a temperatura é totalmente diferente, completamente diferente. Qual o nosso grande ponto de atenção aqui? Ter uma boa condição de corte dessa palha, aí é regulagem da plantadeira, disco de corte, para que a semente chegue no solo e não na palha. Semente, para iniciar os processos de germinação, ela precisa estar em contato com o solo, ter temperatura e umidade. E é impressionante, como eu vinha falando, nessa condição de área, como a temperatura muda. Ontem a gente mostrou uma condição de lavoura de trigo com pouca palha aqui no Cerrado, um trigo que sofreu com muita umidade. Hoje a gente mostra uma lavoura de milho, uma palhada bem manejada com antecedência. A diferença de temperatura dessa lavoura para de ontem, elas são muito próximas, é mais de 10 graus. Lembra, de 20 a 30 é o ambiente ideal para a semente de soja no solo. Temperaturas muito altas aceleram a decomposição, aceleram a perca de vigor e viabilidade das sementes, prejudicando o estande de plantas. Lembra que a futura planta que vai ser gerada através dessa semente é quem vai garantir a produtividade da lavoura e vai garantir a produtividade aí na sua propriedade e nos auxiliar aí para ter altos rendimentos. Esse é o ponto. Vamos manejar bem a palha, porque nos próximos dias vamos ter chuvas e queremos entrar plantando. E lembre, não recomenda se plantar no pó em alta temperatura. Se precisar fazer isso, busque áreas com uma boa palhada dentro da sua lavoura e áreas com mais matéria orgânica. Mas lembre, a única diferença em você esperar a chuva ou plantar no pó é o operacional. Você está armazenando a semente no solo, a diferença é a operacional de plantio. No mais, essa planta só vai emergir quando chegar condições ideais como a chuva e amenizar a temperatura. Grande abraço aí. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Nós vamos para um rápido intervalo agora. Na volta tem Vlamir e João Batista falando de soja, milho. Hoje é sexta, é dia de arroz e feijão e muito mais. Não saia daí que a gente volta já. Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais. É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro.
Esse é bruto, hein? A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. De volta com Tempo e Dinheiro, vou passar para o João Batista para atualizar as cotações da soja nessa sexta-feira, João. O Vlamir já está conectado, inclusive os cachorros do Vlamir já foram soltos, hoje estão latindo lá em Antônio Olinto. Ele já me antecipou que o cavalinho dos prêmios já passou. Quer dizer, se der, ainda hoje vai dar para pegar pelo rabo, mas os prêmios estão caindo, passando rapidamente a oportunidade dos melhores preços para os produtores. Vamos contextualizar como é que estão as cotações em Chicago. Novembro perdendo 13 centes, agora 13,5, descendo para 10,08,50 os preços em Chicago. O gráfico fala sozinho, olha, a pancada, desceu, desabou. Isso é a soja para novembro em tempo real. Os 4 vencimentos com delay de 10 minutos vindos lá de Chicago, o setembro 10,02, mas está acima do 10, vamos até fazer essa referência, mas, no entanto, agora tem recuo de 600, o novembro 14,25 de queda, 10,09, o janeiro 10,27 com 25 e o março 10,41. Todos os vencimentos perdendo acima de 10, né? 2 dígitos a soja em Chicago hoje, nesta sexta-feira. Aqui no Brasil, vasos comunicantes também tudo vermelho. Então, os contratos na B3 em dólar por saca de 60 quilos para novembro, 22 dólares com 25, recuo de 1,37%, para janeiro 22 dólares e 68, 1,18 de recuo. Esses são os preços nesse instante em Chicago, lá no vermelho. E aqui passando o cavalinho. Vamos confirmar com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize e Antônio Olinto chamando. João Batista, boa tarde. Estamos aí, aqui, Antônio Olinto. E o cachorrinho solto aí do lado. Dá um chute no cara. Eu tenho 6 cachorros aqui. Então, dá um chute neles. Fica essa cachorrada. Brincadeira à parte. Eles querem participar do programa, João. Até os cachorros querem assistir o programa. Aqui passa o motorista lá em Curitiba, o maquinista, ele buzina, é uma festa. Ô, Vlamir, mas hoje você está dizendo que os melhores momentos para se pegar preços no Brasil estão passando, é? Olha, João, dá para ver hoje Chicago. Hoje está Chicago sexta-feira, né? Ele está típico, né, de um dia de liquidação técnica. Ele tinha crescido até a quarta-feira, né? Ontem já foi um dia meio frágil, mas no final ele acabou fechando levemente positivo, né? Mas hoje ele está liquidando e é típico, né, de sexta-feira, de semana de alta, porque pela manhã já me informaram que as primeiras colheitas no estado de Illinois começaram, João. Então, a safra americana já está começando a colheita e o plantio aqui no Brasil também já está começando, já está andando. Choveu no Paraná entre ontem, né, e essa noite também em alguns lugares, o produtor plantando. E o que a gente está sentindo, João, é que os prêmios começaram a perder forças, os prêmios futuros. Em relação à semana passada, tem prêmio no abril que já caiu quase 20 pontos em relação ao que era da semana passada do comprador, sinalizando aí que no ritmo que está indo, a partir do momento que a colheita americana estiver na metade dela e o plantio brasileiro na metade dele e as condições serem regulares, podemos estar voltando a operar com prêmios negativos. Por isso que a gente tem apontado cavalinho encilhado, cavalinho para prêmio, as cotações futuras ainda estão em condições razoáveis, mas o mercado aparentemente ele já bateu de novo naquele teto e está com dificuldade de avançar, né? Dá para ver que
Nós estamos perdendo aí mais de 10 pontos hoje no meio geral, aí nas cotações. Vamos lembrar sempre aos produtores que nós temos um serviço especial em tempo real para você acompanhar os prêmios, acompanhar os preços nos portos, nas principais praças do país, que é o nosso clube dos assinantes do Tempo e Dinheiro, onde a Brandalize Consulting, o pessoal do levantamento do Brandalize, manda para a gente no clube para você ser informado em tempo real. Será que dá tempo? Opa, dá uma olhadinha nos preços, você calcula, veja se dá dando margem e pimba! Porque na segunda-feira as coisas podem... Você não tem bola de cristal, né, Vlamir? Mas tudo indica que na segunda-feira os preços poderão estar mais retraídos. João, o que nós estamos vendo hoje? Vamos separar. Nós estamos vendo já um diferencial. Safra velha, safra disponível, ela está pagando melhor aí no interior. Ela está pagando níveis até melhores no mercado interior que consegue na exportação. Mesmo que a exportação hoje está mantendo os níveis de ontem, há indicativo que com o dólar que estava em alta aí até um pouquinho melhor do que ontem, mas agora à tarde com essa queda de mais de 10 pontos é provável que o Porto vai pagar um pouco menos. Mas a safra nova já começou a recuar. Nós estávamos aí com safra nova aí vamos dizer assim, na quarta-feira, até níveis de 137, 138 aí na posição junho. Agora o pessoal já falando 135, 134 por causa dos prêmios, João, porque só para dar uma ideia, o prêmio junho, que chegou a pagar 50 positivos aí no final da semana passada, hoje ele está comprador a 25. Então, no caso do comprador do junho, já está com queda de 25 pontos. Isso aí dá uns 60 centavos de dólar por saca de soja, um pouco mais. Então, é 4 ou 5 reais que o produtor começou já a perder com relação ao prêmio, João. E a tendência do prêmio com safra cheia é navegar na parte negativa, como nós tivemos desse começo de safra aí desse ano. A gente não gosta de deixar ninguém para trás nas informações, né? A gente tenta fazer com que a média do entendimento dos produtores seja sempre acima da régua, mas tem muita gente que não entende a lei da oferta e procura. Eu fico desesperado. O pessoal perguntando, mas o que está acontecendo? Meu Deus, o Vlamir está dizendo. Começou a colheita americana, começou o plantio no Brasil, há uma certeza, portanto, de oferta, os preços caem. Mas isso é desde que o mundo é mundo, e os caras ficam se perguntando. É eu que pergunto, essas pessoas são profissionais quando ficam perguntando isso? Pelo amor de Deus, hein, Vlamir? Bom, vamos em frente. João, a questão é que temos que salientar que a gente tem recebido informação que em alguns lugares do Sudeste, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, está pagando melhor. É verdade, porque a indústria precisa de soja, João. Por quê? Porque os dados de ontem à tarde da CSEX, eles mostram que nós exportamos 8.041.600 toneladas em agosto. E o acumulado de janeiro até agosto, 83,5 milhões de toneladas de soja em grão. E o ano passado era 80,9, e a safra desse ano é menor. Por isso que está descasando o mercado da safra velha. E no complexo soja, se a gente olhar a soja, farelo e óleo, o próprio farelo também está com recorde de embarque aí, João. Então nós estamos vendendo muito e está tendo esse aperto, mas é regional, localizado, onde tem indústria. Porque no porto, o mercado de porto não consegue acompanhar, provavelmente nos próximos meses, o nível que vai girando no interior nessas condições. Por isso que hoje, só para dar uma ideia, hoje a comercialização da safra está, em nossos cálculos aqui, em 106,5 milhões de toneladas, e a gente acredita que tem 41,5 milhões para negociar. É um volume que uma parte disso aí vai ser deixado para negociar lá em janeiro, por causa do ano fiscal, e isso obriga as indústrias do mercado de interior a pagar um pouquinho melhor do que consegue na exportação. Lembrando que a exportação ela vai depender de Chicago, de prêmio e de dólar, né? Então, esses são os formadores dela. Mas a boa notícia da soja, João, a soja, farelo e óleo, no mês de agosto, fechado ontem pela CSEX, 4.552 milhões de dólares, 25,7 bilhões de reais, João. Olha o dinheiro entrando. Esses próximos meses vai cair o ritmo dos embarques, vai faturar menos, mas entrou muito dinheiro aí, João. O que a gente... Nem vamos discutir a questão política, onde
os que se aproveitam de nós nos xingam de fascista, vamos deixar isso de lado e vamos focar no que é moderno. Moderno hoje é você aproveitar as ferramentas financeiras que estão à sua disposição no celular para você assegurar os melhores preços. Não fique olhando, não fique inerte, não fique brigando conosco. Ah, não vai chover, não vai produzir nada. Pegue o preço, depois você vai para o bar discutir, mas pelo menos assegure o melhor preço, porque assegurando para você, está assegurando para todos, está assegurando para a sociedade brasileira. Então tenha o maior lucro possível e pare de brigar com as evidências. Não é isso, doutor Vlamir? João, eu segurar, por exemplo, segurar as posições, que nem eu vi aí negócios com o prêmio de maio negociado a 40 pontos positivo. Aí teve produtor que comentou conosco, que fez fechamento de prêmio a 40 para maio positivo, e hoje o comprador está falando em 15. Pois é. E a gente falando todo dia, e lá, põe de novo, Gleidson, a faixinha aí, seja assinante do clube. Cara, você nos ajuda a falar cada vez mais alto e mais longe e você se transforma no produtor informado up-to-date, na hora. Olha aí, veja os prêmios no Clube do Tempo e Dinheiro, o telefone 199-9813-2915. É uma troca de informação e de ajuda para que nós todos juntos possamos ir em frente. Preste atenção nisso, todo ano está se repetindo isso, só que desta vez a safra vai se encaixar direitinho, não como no ano passado, quando o pessoal plantou antecipado, contra a gente reclamando aqui não fazer isso, o pessoal fez e perdeu praticamente o início da safra. Esse ano não, segundo o professor Molion, tudo vai se encaixar a partir da segunda quinzena de setembro. Aliás, reafirmando, a partir de amanhã no Paraná, já está liberado o plantio. E já tem gente plantando no seu Paraná, não é, Vlamir? Tem muitos produtores plantando, já a corrida de plantio, né, João? Teve chuvas pequenas no geral do Paraná, não foram grandes. Aqui, para dar um exemplo, aqui na minha propriedade, 10 milímetros que teve nesse final de semana, ontem, né? E a umidade ainda está baixa, não está boa ainda. Mas, em geral, teve chuvas em quase todas as regiões, chuvas pequenas, mas o produtor já corre para plantar, né? Aqui a gente viu aí que a nossa região sul aqui tem muito produtor de fumo. Também correram para plantar o fumo. O temor agora é que na semana que vem, que nem vocês estavam comentando aí, tem essa chance de entrar esse calor extremo novamente e prejudicar o produtor. Aí o produtor de fumo com a muda no campo, se vier um calor extremo, ele perde a muda, né, João? E é perda também. Tá, a gente quer... Por que eu tenho aqui, né, o meu globo terrestre como exemplo? Que nós somos, né, uma bola girando no espaço, não se esqueçam disso. Então, assim, é importante ter informação da ciência. Eu tenho duas manchetes internacionais que mostram as complicações das lavouras para os produtores em vários pontos do mundo. Eu tenho uma manchete, por exemplo, da Folha de São Paulo, dizendo que lá no Paquistão, Índia, Paquistão, certo? Lá na Ásia, estão enfrentando chuvas intensas após 2 anos de enchentes mortais. As enchentes estão voltando porque agora é a época das monções lá na Ásia e a água está subindo lá no Paquistão e lá tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Tem 1 bilhão e 300 de um lado, 1 bilhão e 400 na Índia de outro, fora mais 1 bilhão acima na China. Todo aquele povo não tem onde plantar. E eles precisam da nossa soja. E aqui fica essa discussão de moratória. Outra informação, Vlamir, no Notícias Agrícolas, a Rússia declara emergência agrícola na região de Tomsk devido a danos nas plantações. O que está acontecendo, Vlamir? Na realidade é seca, né? Pegando as lavouras. Tá vendo? E além com seca, eles estão com algumas pragas lá que eles não conseguem controlar. Porque daí, extremamente seco o clima, não consegue nem fazer aplicações, João. Mas o problema maior é uma região muito importante na produção. A Rússia é o maior exportador mundial de trigo e agora já se fala que a perda não é só 10 milhões de toneladas, já falam em 15, 17, os números que lá não é um país que é tão fácil de conseguir as informações. A gente tem alguns acessos, mas já se fala em bem mais de 10 milhões de toneladas de perdas e vai fazer falta no mercado mundial, né? Porque é o maior exportador, é a Rússia, né? Pois é, olha, o Sérgio Braga está dando uma informação boa, que às 15h30 aqui no clube, para os assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro, vai ter uma entrevista exclusiva com o gerente técnico da Cevale, o Carlos Koenig. Ele vai falar sobre o início do plantio no Paraná de soja
milho e trigo. Portanto, 15h30, Carlos Koenig, da Cevale, numa entrevista exclusiva para os amigos que estão conosco no Clube dos Assinantes do Tempo e Dinheiro. Vlamir, vamos fechar a soja. Cavalinho passando, tendência de queda para preços na próxima semana. É isso? É possível, João. Essa semana foi uma semana boa de cavalinho, muitos negócios, que nem a gente vem comentando, né? Nós tivemos aí, arredondando, quase 4 milhões de toneladas negociadas entre safra velha e safra nova. Produtor aproveitou, poderia ter aproveitado mais, né? Porque estamos num momento muito importante, muito bom. Semana que vem sai relatório americano que tenha indicando colheita, João, e começando a aparecer notícias de plantio no Brasil. Isso é fator que normalmente pesa negativamente. A gente não quer que aconteça, mas é a realidade, né? Então, produtor fica atento, o mercado começa a dar sinais de fraqueza, e o prêmio já está dando isso hoje, ele já está antecipando essa situação, né? Muito bem. Bom, vamos fechando então a soja. Podemos ir para o milho, Vlamir? Vamos lá para o milho, que hoje tem feijão, arroz, feijoada. Então vamos em frente. Preços do milho, oferecimento da ferramenta I9PAB para você anotar os seus valores, para você saber os seus preços e também confirmar o seu lucro. Vamos em frente. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Bom, nesse instante, os preços do milho estão com essas referências, tem delay de 10 minutos, são os preços do milho que vem de Chicago, em queda de 3,25% no primeiro vencimento. O setembro está valendo o último contrato a $3 com 86,75. O dezembro, 4,08. O março, 4,26,5 e o maio, 4,37,25 são os preços do milho em Chicago. Agora, no Brasil, na B3 Base Campinas, em reais, a saca para setembro, o último contrato em alta, indo para 62,87, o novembro 66,27 e o janeiro 69,10. Olha o janeiro, beirando 70 de novo, Vlamir Brandaliz. João, lembra que a semana passada nós estávamos comentando sobre o milho na B3, aí estava 60 no setembro e 66 no janeiro, né? Ele já subiu R$3 em média aí nas cotações. Provavelmente o janeiro, na semana que vem, vai bater 70. E continuamos em crescimento interno, né, João? Porque nós seguimos exportando, né? Só para dar uma ideia, os dados da CSEX atuais, saiu ontem à tarde. Em agosto, o Brasil exportou 6 milhões e 63 mil toneladas. Foi muito menos que o ano passado, né? O ano passado tinha sido 9,3 milhões de toneladas, porque a safra é 20 milhões de toneladas a menos, vai ter menos para exportar. O acumulado também é bem menor que o ano passado, estamos com 18 milhões de toneladas embarcadas, o ano passado era 25,2, mas segue embarcando. Então, o mercado da B3 ele está dando esse sinal, porque internamente ele também já começa a dar sinais que o pessoal precisa milho e vai ter que pagar mais, porque o milho está muito barato. O milho está muito barato, para muitos produtores ainda está abaixo do custo de produção, então ele tem que se valorizar e ele já está mostrando que no futuro ele vai estar melhor. O milho no mês de agosto faturou quase 1,2 bilhões de reais, 6,7 bilhões, aliás, 1,2 bilhão de dólar e quase 6,7 bilhões de reais. Só para falar em dinheiro, João, do setor, eu peguei aqui e somei para a gente transmitir para o pessoal, para dizer que como o nosso negócio é importante, é forte, é o negócio mais importante da economia brasileira. Eu peguei boi, frango e suíno e somei junto 2 bilhões de dólares agora em agosto, e somando soja, milho e carne, 43,5 bilhões de reais de faturamento no mês de agosto, João. Olha quanto dinheiro. É o nosso setor, é importantíssimo e tem que ser levado a sério pelo governo, não jogar pedra, né, no segmento nosso aí. E não deixar a moratória avançar, isso sim, nós temos que seguir de acordo com o que nós aprovamos no Código Florestal. Bom, Vlamir, veja que interessante. Bom, como é que está o preço do milho hoje, se tiver que vender? Mercado de Porto, hoje gira aí na faixa 64 Paranaguá, 64 São Francisco, Santa Catarina e 65 lá em Santos. Ele vai pagar R$66 aí no dezembro,
Mas o pessoal está preferindo o mercado interno, que paga melhor aí, proporcionalmente. Tá bom. Mas veja assim, o que eu queria fazer a comparação, para vocês perceberam, enquanto que o Vlamir está alertando que os preços da soja podem cair, diminuir, tem que ser aproveitado hoje, o cavalinho nos prêmios, no milho ele está dizendo o contrário. O milho vai subir mais à frente. Então, preste atenção, né? Utilize as ferramentas a seu favor, as ferramentas financeiras, desde o do I9PAB para você anotar e comparar, ver as margens, até mesmo os mercados de opções que nós lutamos muito para que vocês aprendam a utilizar no celular à disposição e a favor de vocês. Muito que bem. Vlamir Brandalize, vamos passar agora para o mercado do arroz, notícias do arroz com Vlamir Brandalize. Vlamir, você está ouvindo aí, está ligado com a Rússia? Moscou chamando, é ouro de Moscou? Fala aí, Vlamir, você está respondendo para a Rússia? É aqui com a Ucrânia. Ucrânia? Ah, bom. É. Então vai. Vamos esperar você devolver as informações ou não? Vamos lá, vamos lá. Estamos no ar, cara. Então com relação a milho, aliás, o arroz, João, vamos lá. O nosso amigo arroz está fechando uma semana boa. Melhorou um pouquinho para o produtor gaúcho, tem negócios, o pessoal está comprando arroz, não falta arroz, João, no mercado, não está faltando arroz. O varejo está bem abastecido, quem quiser ir no supermercado vai ver que tem bastante tipo de arroz, marcas, está disponível. Hoje começa na faixa, o arroz para parbo ali no Rio Grande do Sul é 118 a 120, né, para fazer o parbolizado. O arroz para fazer o comercial branco vai de 120 a 126 reais. Teve uma alta média, aí vamos dizer assim, de R$2 na semana. Melhorou um pouquinho, não é uma disparada, é uma tendência, porque setembro normalmente o arroz ele entra na entre-safra e ele tem uma valorização. E no varejo, o varejo varia. Hoje o arroz vai de 26 até R$37 o pacote de 5 quilos, com uma outra marca abaixo, mas a maioria das marcas 28 a 30 na gôndola, segue barato para o consumidor, mercado de arroz segue com boa demanda, nos estados centrais o vendedor quer mais pelo arroz, e o que a gente está vendo é que tem muito produtor querendo plantar arroz aí nos estados centrais, até na primeira safra, aí no lugar de soja, vai ter área de arroz em cima de lavoura de soja. Isso eu conversei com um produtor aí do Mato Grosso aí nessa semana, e ele disse, eu vou plantar um pedaço de arroz em área que eu planto normalmente soja já na primeira safra. Veja como é que o arroz vai ter uma safra grande agora em 2025, João. Quando a gente luta com os nossos amigos produtores para nos ajudarem a gente a melhorar a nossa informação, aumentar o grau de informação, falar mais alto e mais longe, eu vou contar um caso que aconteceu essa semana, conversando com um jornalista urbano, ele teve o desplante de dizer que o arroz estava caro. Falei, repercutindo, claro, essa história do Lula, né? Falei, caro? Sim, R$30 o quilo. Falei, não, amigo, R$30, 5 quilos. Aí ele tomou um choque. Falei, lá no nosso programa, o meu amigo Vlamir Brandalize costuma dizer que o arroz é o alimento mais barato do mundo. O arroz do Brasil é o melhor que tem e é o mais barato. Aí o cara fica olhando com aquela cara de perplexidade, não querendo acreditar, mas os dados são irrefutáveis. Nós temos que melhorar a nossa comunicação, Vlamir Brandalize. Exatamente, João. Nós temos que gritar alto, nós estamos com o arroz proporcional à qualidade nossa, o mais barato do mundo. Na Ásia é mais caro que o nosso, lá nas regiões. Você mostrou o Paquistão ali, país importante da região lá, Índia com problema, a China se tornou o maior importador mundial de arroz e era exportadora. A Índia não tem arroz para exportar, como sendo o maior exportador, ou seja, não tem arroz, João, e o mercado do arroz ele vai seguir firme em 2025 também, porque o mundo está carente de arroz, João. Muito bem, vamos agora passar para o companheiro do arroz, o nosso amigo Feijão. Mercado do feijão com Vlamir Brandalize. Olha, o feijão, ele praticamente já dá para dizer assim, a terceira safra colhida, agora tem bem pouco feijão no campo, e agora ele começa num vazio de oferta, né, João? Porque não tem feijão no sul, né, por causa do inverno. Nos estados centrais também já vai não tendo mais feijão, né, porque já vai chegar a chuva
para a safra de verão, e o pessoal não pode ter feijão na hora da chegada de chuva, né? Porque daí perde com chuva. Então nós vamos ter aí uns 60 dias, talvez um pouco mais, de vazio de oferta. E o mercado feijão já evoluiu aí nos últimos dias, aí evoluiu 20, 30 reais, alguns casos até 50 por saca, e ele tem fôlego para subir mais ainda. Hoje ele começa o feijão mais comum ali, o tipo 7 do Carioca, já é na faixa de 200 reais, 210, e até acima já tem indicativo. O feijão tipo 9, 9,5, mais nobre, né? Ele já está batendo as portas aí dos 320, 330, uns falam 300, já tem produtor falando 350, ou seja, ele não tem muita oferta, daí o comprador ele tem que ser aquela queda de braço com o vendedor, daí não é só a posição de comprador, aí o mercado do vendedor também mandando. E o preto escasseou ainda mais, né? Preto hoje varia aí de 260 a 400 reais. E não tem muito, porque está aumentando a área de feijão preto aí no Paraná, o pessoal está plantando aqui na região. Algumas áreas de soja estão recebendo feijão preto, no sul, sudoeste, centro-sul do Paraná. Vai aumentar a área plantada. E o feijão preto da Argentina, ele chega acima de 400 reais no mercado brasileiro. Então, não tem feijão barato, João. É essa situação. O mercado virou. Antes era um feijão que falava em 150, 170 a saca, agora já não tem mais. O feijão subiu e tem espaço para subir um pouco mais. Tá quanto na gôndola, Vlamir? Na gôndola tá barato, né? Na gôndola, se você quer aproveitar, ele varia de 5 a 7 reais hoje o quilo da maioria das marcas. Então, se quem quer comprar um feijão barato, ainda estamos nesse começo de mês, ainda muitas redes de varejo estão vendendo feijão, que ela comprou feijão que o produtor vendeu a 50, 60 reais abaixo por saca, e na gôndola ele está barato, provavelmente na reposição. Na próxima semana em diante, quando ele vier para a gôndola, ele já vai vir um pouco mais caro para o consumidor. Acredito que vai subir R$1, R$1,50 o quilo, não vai matar o consumidor, não adianta o governo espernear que subiu R$1, R$1,50, porque é típico dessa época, setembro, outubro é pico de entre safra de feijão também. Ô Vlamir, 1 quilo de feijão alimenta muitas pessoas, não é isso? Ixi, 1 quilo de feijão dá para fazer uma feijoada para 10, 15 pessoas, João. R$7, R$8. Não custa 80 centavos por pessoa? Com R$7 eu compro o quê no supermercado? Quantas caixas de fósforo? Um Guaraná custa quanto? Uma Coca-Cola? 1 litro d'água? Uma Coca-Cola, daquela Coca-Cola de 2 litros, acho que está entre 10 e 12 reais. Então você compra 2 quilos de feijão. E aí os caras vêm dizer que está tudo caro. Mas é uma vergonha, eu fico em possesso aqui. Vamos fechar o mercado de grãos, vamos passar pelo trigo. Como é que está o mercado do trigo em Chicago nesse instante, Gleidson? Olha, está no vermelho, o setembro a 5,60, o dezembro 5,68, o março 5,88 e o maio 6 dólares o bushel do trigo lá em Chicago, Vlamir Brandalize. Olha, João, hoje é típico de sexta-feira a liquidação, o trigo subiu bastante nos últimos dias, nos últimos pregões, né, João? Ele está liquidando um pouco, é normal acontecer isso numa sexta-feira, mas as notícias que tem do trigo, do mercado da Ásia, do mercado do leste europeu, ele é um mercado altista, né? Ele vai ter fôlego positivo aí nos próximos dias. Aquela manchete que se colocou da Rússia ali, ela vai pesar mais aí nas próximas semanas e vai trazer provavelmente o trigo aí todo ele para casa dos 6 dólares em diante, né? Então, o mercado do trigo ele tem argumento positivo, fundamento dele é positivo, porque ele vai ter oferta limitada, ele vai ter uma produção menor do que era esperado. Bom, para encerrar, falando de notícias internacionais, o seu celular tocou no meio da nossa programação e Vossa Senhoria me deixou aqui falando sozinho e foi atender as notícias que vieram da Ucrânia. E eu fiquei curioso. Que notícia é essa? Na realidade, João, a questão é que eles estão perdendo produtividade no trigo e no milho lá, porque eles estão alegando muita seca, a seca avançando e não tem previsão de chuvas aí até praticamente o final do enchimento do grão. É perda de milho, perda de trigo, é redução da produção do leste europeu e da Ucrânia também. Tá, e com essas notícias de uma semana de temperaturas quentes, mas depois virão as chuvas, mas nós também teremos um ciclo de períodos secos nas nossas áreas de plantio.
qual é a recomendação que o Vlamir Brandalize nos deixa nesta sexta-feira? Ô, João, cavalinho encilhado da soja tá aí, milho, cavalinho encilhado do milho vai vir aí mais para frente, vai vir melhor, ele vai vir mais animado nas próximas semanas. Tá bom, então nós temos que aqui prestar atenção nas notícias, nas informações e capricharmos, é isso, Vlamir? É isso aí, João Batista, é acompanhar o Tempo Dinheiro e ser parceiro aí no clube, entra no clube aí que sai as notícias quentinhas, já vamos mandar as informações já pro clube. O telefone está na tela, 199-9813-2915. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, não deixe o cavalinho passar. E vamos em frente, Vlamir. Para fechar, que nem eu citei, o agronegócio foi o melhor negócio do Brasil nas exportações de agosto também. Mais um mês de faturamento, recorde de caixa, o melhor negócio do Brasil chama agronegócio. Manchete para o Sérgio Braga, que às 15h30 vai falar com o Carlos Koning, gerente técnico da Cevale. Preste atenção e vamos em frente. Bom final de semana, Dom Vlamir. É isso aí, João Batista. Estamos aqui, Antônio Linto. Um abraço, até segunda-feira. Bom final de semana a todos. Muito bem. Voltando para Campinas, sede do Tempo e Dinheiro, Karina Botião é com você. Obrigada, João Batista. Obrigada, Vlamir Brandalize. Eu sigo aqui agora com os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos ao levantamento dos preços com base no CPEA, Exalc e USP. E a gente começa com as cotações do leite. O litro no Paraná, R$ 2,73 com 53. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco com 25 quilos no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, R$ 96,67. Ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, R$ 121,80. O tomate salada longa vida AA, caixa aberta, empatido alferes, R$ 43,75. E a banana nanica primeira ao produtor, caixa com 22 quilos em São Paulo, R$ 80,25. A gente vai agora para São Paulo mais uma vez com o Sérgio para atualizar as cotações e as notícias do café. Sérgio. É um dia de ajustes no mercado de Londres e Nova York. Os fundamentos prevalecem e são firmes em relação ao café robusta, que tem tido recordes sucessivos de alta, inclusive superando os preços aqui no Brasil do próprio Arábica. Só para se ter uma ideia, as cotações, segundo o indicador CPEA, para o café Arábica em dólares ontem fechou a $258,10 a saca, enquanto que o café Corinon robusta média na referência do Espírito Santo, segundo o indicador, a $264,68, ou seja, café robusta mais valorizado do que a Arábica diante desses problemas climáticos que se abateram sobre principalmente o Vietnã e também a Indonésia, e problemas que ainda estão no radar aqui no Brasil. Bom, de qualquer forma, o café robusta fechou com queda na Bolsa de Londres hoje de 2,41% a $4.811 por tonelada. Lá na B3, aliás, no mercado de Nova York, na B3 eu falo na sequência, o café segue também ajustando e realizando a chamada devolução de parte dos ganhos recentes. 236,50, recua 3,17%, café em Nova York para dezembro. Demais posições, vamos lá, todas elas em queda, 246,50 vale o setembro, queda de 0,04%. Dezembro, 236,85, recua 3%. Março, 235,20, 3% de queda. E o maio, 233,50, queda de 2,99%. Na B3, café também a referência para o setembro, $293 a saca, 1,35 de queda. Dezembro, 289,95, queda de 1,84%. Por fim, a B3 está lançando agora contratos de opção de compra e venda para o café robusta. Logo, em breve, vai estar sendo negociado o café robusta também na B3 aqui no Brasil. Esse assunto daqui a pouquinho eu comento, inclusive, com Maurício Belinello. Karina Botião. É isso aí, Sérgio Braga. Inclusive, acho que o Gleidson já está fazendo a conexão com o Maurício Belinello nesse momento. Já temos, Gleidson? Vamos então ao mercado de commodities hoje com Sérgio Braga e Maurício Belinello.
Maurício, boa tarde para você, tudo bem? Eu vou bem, Braga. Boa tarde a todos. Eu não estou ouvindo o Maurício. Acho que estou sem o áudio do Maurício. Opa, tudo bem, Maurício? Agora sim. Vou bem, boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, antes de mais nada, como é que está aí em Curitiba o tempo nesse momento? Tá frio, choveu bem ontem aqui, né? Bem mesmo. Bateu uma água boa aqui em Curitiba ontem, a região inteira, deu uma esfriada. A gente amanheceu com 9 graus aqui hoje, mas já vai estiar de novo. E a gente vai partir para dias com 30, 31, 32. Bom, uma sexta-feira em que as negociações em Nova York e também Chicago, todas elas devolvendo, ajustando praticamente em queda o mercado como um todo, né? Inclusive, Gleidson, se puder colocar a tela em tempo real de todas as commodities, para a gente observar direto, tanto a Bolsa de Chicago quanto Nova York, tá aí, ó, todas elas em queda, soja recua 1,33, milho também em queda, trigo negociado com queda de 1%, café em Nova York queda de 3%, açúcar também recua, algodão, petróleo aí está nos $67,30, perde forte 2,68%, e o ouro também devolvendo parte dos ganhos. O que está acontecendo? É ajuste mesmo? Está tendo uma aversão ao mercado ou efeitos aí da expectativa de corte de juros nos Estados Unidos? Então, Braga, hoje está um dia muito estressado no mercado como um todo, né? Saíram os dados de emprego nos Estados Unidos, que vieram bem ruins, e eles inclusive revisaram para baixo o número de vagas abertas nos últimos 2 meses, junho e julho, né? Então a situação lá segue piorando, né? A situação está realmente se deteriorando nos Estados Unidos. Não à toa eles vão cortar juros já na próxima reunião, e daqui até o final do ano que vem eles vão continuar cortando, né? Então agora a gente está no momento de mercado estressado no mercado de ações e de juros nos Estados Unidos. No mercado de commodities, para ser bem sincero, no caso das commodities agrícolas, as principais, né? Me parece realmente uma realização de lucros nesse momento. É bom lembrar que a maior parte dos contratos, por exemplo, de soja, subiram 70 pontos ou mais desde o fundo, então foi algumas, inclusive chegou perto de 8% de alta, isso em questão de 15 dias, né? Então é uma alta relevante, uma sexta-feira estressada, então é muito comum o mercado dar uma realizada. Veja que os prêmios nos portos brasileiros, por mais que eles estejam caindo em relação ao topo da semana passada e do início dessa semana, não devolveram nem de perto o tamanho da alta do bushel, né? A maioria das entregas baixou acho que 15, 20 pontos do topo, enquanto o bushel subiu 70 pontos. Então a situação ainda permanece favorável, especialmente nas entregas de safra velha, como o Brandalize falou. O prêmio não parou de subir, ele está literalmente estagnado no topo, mas não caiu. Então eu ainda acho que seguimos bem. É importante lembrar que a sazonalidade de queda, principalmente de soja, milho e trigo, ainda está em andamento. Então nós vamos daqui até o meio de outubro, tecnicamente. Lembrando, a sazonalidade é a média do comportamento do preço da commodity nos últimos 60 anos. Não é um ano pelo outro, é a média desse comportamento. E na média desse comportamento, entre maio e novembro, outubro, novembro, os preços caem. Então a gente ainda está nela, mas eu ainda mantenho a minha posição que eu falei antes, que eu estou bem otimista com essa situação em relação ao ano que vem, principalmente, iniciando sim pelos prêmios, mas eu também acho que pelo bushel, especialmente com o tamanho das incertezas climáticas que se colocam nesse momento no Brasil. Bom, você falou a respeito dessa questão da sazonalidade até o mês de novembro, vencimento em novembro. Novembro em diante, a gente pode observar, talvez pelas curvas, ou pelo menos expectativa aí, de que os preços possam melhorar, as cotações, inclusive os prêmios, não? Isso já está no preço há algum tempo, Braga, porque o contrato novembro, por exemplo, que está se encaminhando já para o final dele, ainda está um pouco longe, mas estamos indo já para ele está na faixa de 10,08 agora, e o contrato julho, por exemplo, do ano que vem, está 10,63. Então, para você ter uma ideia, no ano passado, se você estivesse falando dia 6 de setembro de 23, olhando para 24, o contrato presente ele estava de $1 a $1,20 acima do contrato de 24. E esse ano é o inverso. A gente tem o contrato presente muito abaixo do contrato de 24. Então, nesse momento, o mercado estima, e isso o preço está nos dizendo, que a oferta nesse momento é muito mais alta do que a compra, por isso os preços estão mais baixos, mas nesse momento o mercado estima pontualmente, isso é algo muito adiantado até por causa do tempo, muita incerteza mercadológica, mas climatológica
soja também, que para o ano que vem a projeção é de uma escassez maior frente à oferta em relação à demanda, em relação a esse ano. Eu não espero nenhum milagre, já falei isso em alguns outros momentos, mas do meu ponto de vista, a situação do bushel, a pior situação, provavelmente ficou para trás, né? Lembrando, o mercado ainda trabalha com duas incertezas importantes. Primeiro, confirmar o tamanho da safra americana que começa agora a colheita. Não há grande dúvida com relação a isso, mas obviamente pode acontecer um ajuste ainda. E principalmente na safra do hemisfério sul, Brasil, Paraguai e Argentina para o ano que vem, porque especialmente se essa seca que está tomando conta do centro-sul brasileiro, aqui a gente vive numa situação nessa região do Paraná, inclusive onde o Brandalize está também, onde a situação de chuvas é meio diferente, inclusive do próprio Paraná, né, como um todo, mas o Brasil como um todo segue muito seco, o Paraguai também. Então, o que acontece? Se isso persistir, quanto mais a seca persistir ao longo do tempo, né, pior vai tendendo a ficar a janela, e não é nem necessariamente a janela. Quanto mais você atrasa o plantio, de forma geral no Brasil, lembrando, um lugar pelo outro não interessa. Mas se a média brasileira for de um atraso no plantio, você cria um gargalo muito maior, inclusive da chegada da safra para o ano que vem. Então pode causar uma escassez anterior, um pico de oferta na safra que derrube o preço, mas cria uma situação melhor para o ano que vem. Eu ainda mantenho que a minha opinião é sobre o prêmio, principalmente. O prêmio desse ano, do ano que vem, nesse ano, já sinaliza uma situação muito melhor do que a gente teve no ano passado e no ano retrasado. Bom, observando esses números de hoje, essas cotações de hoje, o produtor deve ficar quietinho, né? Evita-se grandes movimentações, é melhor observar, acompanhar aqui o tempo e dinheiro, ficar na retaguarda, por dizer assim? Então, eu gosto de sempre travar o que está bom, né? A gente fala sempre isso aqui com os meus alunos e clientes. Eu já falei sobre o dólar, já falei sobre o prêmio. O bushel agora eu estou longe de querer travar ele agora, né? Não é o momento dele provavelmente vai chegar historicamente na sazonalidade no ano que vem só. Então nós estamos muito longe, muito tempo para poder pensar. O agricultor só não pode ficar olhando, né? Porque lembrando, as janelas não esperam o agricultor decidir que ele vai se movimentar, as janelas não esperam o agricultor assumir a responsabilidade que é dele por decidir se vai travar e o quanto vai travar, e principalmente o mercado não quer saber se você ganha muito dinheiro ou perde muito dinheiro. E isso inclusive é uma vantagem na minha opinião, porque se você ganhar muito dinheiro, o mercado não liga a mínima, e se você perder muito dinheiro, ele também não liga a mínima. E portanto, olha que legal, você pode jogar do lado de tentar cercar os melhores preços. Lembrando, terceirizar a responsabilidade pode funcionar bem na conversa da família, pode funcionar bem naquela conversa de gente criticando o mercado no boteco, mas o boleto ele é intransferível, amigo. A responsabilidade do agricultor ela é absolutamente pessoal e intransferível. Bom, vamos aproveitar e colocar o dólar. Gleidson, puder colocar o dólar para a gente, observar nesse momento. O dólar aí que também reflete esses dados de emprego que você disse sobre a economia lá dos Estados Unidos. Está oscilando um pouquinho mais abaixo dos 5,60, R$ 5,59 mais 54, alta de 0,43%. Esses dados lá da economia dos Estados Unidos podem pressionar para baixo ainda a cotação do dólar? Qual a expectativa nesse sentido? Eu ainda estou numa situação meio em cima do muro com relação ao futuro do dólar, no sentido do dólar como moeda, né? Não no Brasil especificamente, mas o dólar. Lembrando que o dólar como ativo, ele não é diferente da soja, ele não é diferente do boi, ele trabalha com oferta e demanda no mundo inteiro também. E o dólar, globalmente falando, Braga, desde ali o meio de junho principalmente, ele caiu bem forte em relação a euro, libra esterlina, ien, né? Ou seja, nesse momento ele está segurando no menor nível, né? Desde, deixa eu até pegar aqui para não falar bobagem, que é um nível que ele está brigando consistentemente desde a virada de 2022 para 2023. Eu pessoalmente acredito no movimento de alta no dólar globalmente a partir das próximas semanas, e o dólar não ter conseguido cair no Brasil, principalmente ali desde o meio de agosto, final de agosto, por hora é um bom sinal a ser monitorado. É bom lembrar que o Brasil não é igual à União Europeia, à Inglaterra, e portanto eu não quero igualar as coisas, mas por enquanto me parece um sinal potencialmente favorável. Porém, é importante lembrar que a janela do dólar
que se abriu, tanto daquele evento do Japão lá que a gente viu, ou lá no início de julho, ou essa semana agora aqui, colocou janela de travamento potencial acima de 5,80, em alguns dias acima de 5,90. Então, eu pessoalmente acredito que aquela história, né, Braga? Se você tiver que esperar o dia maravilhoso, onde tudo vai estar alinhado, provavelmente ele não vai chegar. Mas se você for querer fazer umas médias aí, dá para você avaliar, né? Bom, é a situação, inclusive, do próprio café, né? O café Robusta, café Conilon está disparando no mercado, tem atingido essas cotações recordes, inclusive com o preço do café Robusta Conilon aqui no Brasil, acima do Arábica, o que é algo histórico, né? Que nunca aconteceu isso antes. Estava consultando aqui, inclusive, ontem o Arábica pelo indicador 258,10 dólares, né? 258 dólares a saca, enquanto que o Robusta Conilon 264 dólares. E hoje, inclusive, nós recebemos uma circular, um ofício lá da B3, o Maurício, falando do lançamento de contratos de opção de compra e venda do contrato futuro do café Conilon, café Robusta, a partir do dia 23/9, a partir do dia 23. É uma boa alternativa para o produtor, principalmente entrar nesse mercado também com opções de compra e venda aqui na B3, aqui no próprio Brasil, não? Bom, o mercado do café, como eu falei, ele está muito pressionado, né? Ainda está caindo um pouco, mas assim, sem nenhuma força na queda. É uma coisa. Estou falando do Arábica, que é o nosso maior negócio em termos de café. O Brasil, ele é disparado o maior produtor de café arábica do planeta, né? Assim, o segundo colocado está muito atrás do Brasil. Só que no Robusta, no Conilon, o Vietnã é o maior do planeta. O Brasil é grande, mas não é nem perto do Vietnã em termos de volume. Isso certamente vai seguir pressionando o preço. Lembrando, né, o Conilon e o Arábica, eles são fundamentalmente diferentes. O tipo do grão, variedade, umidade, tipo do sabor. O Robusta, por exemplo, tem muito mais cafeína do que o Arábica. Então eles têm propriedade, sabor. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, não, tá? Tem a ver com qualidade mesmo, com características. Só que como historicamente o Robusta é mais barato, o Conilon, ele é usado muito mais para você fazer aqueles blends de cafés mais baratos mesmo. E, obviamente, quando ele sobe muito de preço, como é o caso agora, por causa de uma quebra desproporcional no maior produtor do planeta, a demanda por arábica sobe, porque para fazer o blend acaba ficando melhor você comprar arábica do que robusta, né? E isso que está pressionando o arábica para cima nesse momento. Nós estamos em sazonalidade de queda no final dela e ele não caiu, né? Então, assim, esse é algo bem importante a ser mantido na perspectiva, e nesse sentido, a B3 começar 50 anos atrasada, talvez, né? Porque é ridículo falar isso, mas você tem que esperar até 2024 para que a gente tenha um contrato de robusta na B3, que provavelmente, assim como o Arábica, tem problemas de liquidez. Eu ainda pago para ver a liquidez do robusta na B3, porque no Brasil o histórico de liquidez é uma piada de mau gosto, historicamente, e graças a Deus eu não tenho o rabo preso com banco nem corretora, então eu posso falar isso abertamente sem me preocupar se vão gostar ou não. Mas é exatamente isso, eu acho que é uma vantagem. Os produtores de café do Espírito Santo, leste de Minas Gerais, que estão o principal polo de produção de robusta, tem uma ferramenta nova para poder se adaptar, mas é o que eu falei, eu ainda acho que isso é, primeiro, ridiculamente tardio, segundo, quero ver o tamanho da liquidez disso, e terceiro, quero ver se vai ter opções, eu já imagino que não, até o liquidez em opções no book, porque isso não tem nem no dólar, nem no juro, que são os maiores contratos do Brasil, quem dirá no café robusta. Tá certo. Vamos acompanhar para poder ver 50 anos de atraso, né? E, lógico, acompanhar se haverá ou não essa liquidez que o mercado tanto exige, né? Maurício, bom final de semana para você, curta com a família, né? Bom descanso, até a segunda. Se Deus quiser, Braga, muito obrigado a todos. E só fazendo um convite para todo mundo, quarta-feira, dia 11, terça e quarta ali na CropTech, lá em Paragominas, no Pará, né? Para quem estiver disposto na região, vai ser muito bom receber vocês lá. Ótimo fim de semana. Repita o convite, por favor. Dia 10 e 11 na CropTech JP, lá em Paragominas, no Pará. Estarei lá fazendo uma palestra lá, vou fechar o evento, né, com eles lá. Então é isso, quem estiver na região ali, eu sei que eu estou indo de Curitiba para lá, olha só, vou da cidade mais fria para mais quente. Em questão de algumas horas, vai ser muito bom estar lá. Ótimo fim de semana a todos. Igual para você, um abraço, até mais. Até. Bom,
Depois do Maurício Bellinello, lembrando que às 15h30 nós temos uma entrevista no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro com Carlos Koenig, que é da Cevale, falando exatamente sobre o início do plantio no Paraná, expectativas em relação ao fim do vazio sanitário, problemas aí com relação à questão do trigo, daqui a pouquinho 15h30. Mas vamos aproveitar então, nós vamos direto ainda para as notícias da pecuária. Vamos lá, Gleidson. Bom, o mercado encerra a primeira semana com valorização no mercado físico e também no mercado futuro. O indicador CPE-Exalc acumulou até ontem alta de 2,94% a R$ 246,80. Isso segundo indicador. E a média da reposição Mato Grosso Sul fechou ontem a R$ 2.063,07, agora reagindo um pouco, subindo 1,18%. O mercado futuro lá na B3 hoje tem negociações com alta agora, alta de 0,54% para arroba negociada por vencimento futuro setembro a 249,50, outubro 256,75, novembro R$261, alta de 0,50%. Hoje temos os indicadores, os preços do boi, segundo indicador da Tagro. Aí 245,70 arroba negociada em São Paulo, a média bruto 225,53 na Bahia, Minas Gerais 240,24, arroba negociada em Goiás, a média do estado 236,39. Mais 4 praças de comercialização, indicador da Tagro 247,86, média do estado de Mato Grosso Sul, do MT 220,87, bruto do Rondônia 209,14, Pará R$220,98. Mercado segue com cotações firmes e expectativas de novas altas daqui para frente. Karina Botião. Obrigada, Sérgio Braga. Boa tarde para você. Bom fim de semana. Igualmente para você também. Até mais. Obrigada. João Batista já saiu. Boa tarde para o João. Bom fim de semana. Obrigada pelas colaborações e os comentários de hoje, sempre abrilhantando a nossa programação. E obrigada a você aí de casa que nos acompanhou em mais uma semana. Um excelente final de semana e até segunda. Tchau, tchau.